Eita, atrás de eita, meu povo, esse é o Te Conto, trazendo para vocês todas as atualizações do Big Brother Brasil. Lembrando que, acabando o programa, vem aí Power Couple da Record, né, o reality de casais da Record TV, depois a Fazenda 14. Então fica aqui com a gente, se inscreve no canal. Bora resumir tudo o que aconteceu pós a entrada do Arthur no quarto secreto. Veio aí, meu povo, veio aí o Arthur Aguiar, foi escolhido do público para entrar no quarto secreto, né? Para ir para o quarto secreto. Foi escolhido aí no paredão falso. E a torcida dele votou com gosto. Ele recebeu 82,8% dos votos. O Gustavo ficou com 10,54%. Lina, 6,26%. E Eli, nem 0,5%. 0,4% de um total de mais de 134 milhões de votos. Tem gente achando que com este resultado, a torcida do Arthur mostra realmente a força e ele pode ser, sim, o campeão do BBB 22. Que esse resultado deste paredão falso mostra que realmente Arthur é o grande favorito da edição, tá? Concordam? Quarto preto, né? Quarto escuro, quarto secreto, com a sala de controle, onde o Arthur vai poder bancar e já tá bancando o Big Boss, o diretor do programa. Ele agradeceu aos fãs, agradeceu a Deus, ficou feliz por não ter sido eliminado e por ter recebido essa chance aí. E aí o Tadeu explicou pro Arthur que o vídeo da casa permanece sem áudio até que ele use um dos cards, que são os elementos que ele tem ali, cortar a água, manutenção interna ou externa. Desta vez ele tinha ali também o cooler, né, mandar cooler pra galera. Tem também lá o card de colocar todo mundo na xepa. E aí ele vai decidir em qual momento ele decide ali, em qual momento usa, para poder ouvir o áudio. E ele também é avisado quando alguém está falando dele, tá? Surge lá um flash na tela e aí ele pode ouvir essa conversa, usando o card, obviamente. Pós-eliminação falsa do Arthur, tivemos a galera comemorando, né? Quem tava no paredão e permaneceu, comemorou, obviamente. Lina, Gustavo, Eli, todo mundo muito feliz. A Natália puxou ali um pulo na piscina, a Jess ficou eufórica, o Eli chorou, porque obviamente já esperava a sua eliminação. Inclusive o Tadeu foi muito convincente no discurso e falou em duelo, né? E que algo que passou despercebido foi o motivo da eliminação do Arthur. Parece que a galera comprou essa ideia, e pelo menos num primeiro instante. Pós-eliminação falsa de Arthur, a galera se reuniu ali, né? Pós-comemoração, eles se reuniram ali, todo mundo, para conversar e para repercutir aí. O Eli disse que o programa acabou, ele ainda estava lá, ele não estava nem acreditando. Ele disse também que não acreditou quando o Tadeu falou no nome do Arthur, que o Arthur estava sendo eliminado. Gustavo disse que, para serem sinceros, ninguém acreditou. E aí o Scooby disse que é o que ele fala, que eles não sabem o que está acontecendo aqui fora. Em resumo, as comadres ficaram felizes, Natália e Jess principalmente eufóricas ali, Gustavo normal e aliviado, né, de certa forma. O Scooby ficou bem à vontade, o que chamou a atenção. O DG observou bastante e o PA ficou muito triste. O Eli desacreditado e grudado na Natália, né? Ficou de grude ali, de casal, gente. O que vocês acharam aí da reação da galera? Como será que eles vão reagir com o retorno de Arthur Aguiar? Nega, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. O Will Pancini, muito obrigado pelo seu superchat. Me perdoe, eu realmente não tinha visto, viu? Porque a gente faz questão de ler todos os superchats aqui, né, Nenê? Sim. Ele tinha dito assim, ó. O Arthur voltar de Coelho da Páscoa. Boa. Obrigado pelo seu superchat, Will Pancini. Me perdoe eu não ter lido antes, mas é que eu tava conversando aqui com vocês e acabei deixando passar sem querer, mas eu vim subindo aqui os comentários e acabei achando. Obrigado mesmo de coração. Boa, essa é boa, né? Muito boa, porque é a semana já, né? É a semana Páscoa, gente. Eu acho que é. E eles já estão esperando uma ação da Lacta, estão esperando uma ação da Páscoa. O Eli tá falando o tempo todo nesse chocolate e tal. Eles estão esperando já essa ação, né? Boa. E eu só lembro daquele coelho do Big Brother, eu não lembro de que país que foi, que eu não posso falar que a voz da Ellen começa a ter uma crise de riso.
Vocês já viram esse vídeo, eu tenho certeza que vocês já viram esse vídeo do coelhinho entrando lá num Big Brother estrangeiro. Eu não lembro de onde era esse Big Brother. Acho que é da Itália, eu acho. Eu acho que era Itália, não lembro, sinceramente. E o coelho entra com uma cestinha e tropeça no degrau e cai. E o cara, ele simplesmente tem uma crise de riso. O participante tem uma crise de riso, tá? O passa mal de tanto cenourinhas do chão. O coelhinho lá e uma musiquinha triste tocando e tal. Aquela cena é icônica, né, gente? Tenho certeza que vocês já viram. E voltar de coelho da Páscoa é interessante. Eita. O primeiro card que o Arthur usou foi o card do Cooler. Falou, vou mandar Cooler pra essa galera para eles se soltarem, falarem um pouquinho mais, quero ouvir. E aí, assim que foi ativado, ele pôde ouvir lá a conversa do casal Eli e Nath. E a Natália confessou que achava que o Arthur ia ganhar o BBB e o Eli também, tá? Falou aí da força do Arthur, que elas duvidavam da própria força, vendo a força dele e tal. E ela fala que achou o máximo o discurso da Jessie na indicação de Arthur, que até aplaudiu a Jessie por isso, quando ela questionou a força dele. E quando a Natália começou a falar da história dela, da treta com o Gustavo, do medo da repercussão das suas atitudes, o Arthur já estava implorando para a produção trocar a câmera ali. E ele ainda ouviu o Gustavo e o Scooby falando dele rapidamente, no quarto grunge. Mas o Cooler chegou e a galera ficou eufórica. Gritaria total, gente. Euforia, gritaria, comemoração. A Jessie, a Lina comemorando muito, gritando, né? Gustavo, Eli, Natália, todo mundo muito feliz. Eles começaram a gritar o PA para se achegar ali. Enfim, o Eli disse que acha que nunca foi tão feliz na vida. Meu Deus do céu. E aí os brothers continuaram achando que paredão foi decidido num duelo mesmo, como o Tadeu citou no discurso, e que esse duelo tenha sido entre Lina e Arthur. E o Eli chegou a fazer uma comparação do Gil com a Juliette, paredão entre os dois, onde o público decidiu já a final antes, né? Para que na final só tivesse que focar em uma pessoa, que no caso foi a Juliette, então o Gil acabou sendo eliminado antes da final. Essa foi a comparação do Eli. Enquanto isso, o Arthur estava lá, enchendo a pança, enchendo a barriguinha, e a galera conversando no jardim. Nesse momento aí, Gustavo e Natália resolveram dar uma trégua um para o outro, tá? Em relação à treta deles. Eita, até comentaram sobre isso, gente. Os brothers começaram a falar do Arthur, e enquanto estavam ali na área externa no jardim, falaram que ele dorme muito. Questionou aí o fato dele dormir bastante. O Scooby falou sobre isso, a Jessie também. E aí o Scooby fala da transformação, da evolução do Arthur dentro da casa. E o Eli elogia o Arthur dizendo que o jogo dele foi limpo, tá? Em contrapartida, a Natália disse que, para ser sincera, ela não acredita na transformação das pessoas. Eita! E o PA estava nesse estado aqui, gente. Estava cabisbaixo, estava triste e abalado com a suposta saída, né, do seu amigo Arthur. Enquanto isso, a Jessie falava de toda a sua trajetória, de como ela evoluiu e tal, da evolução da relação dela com Pedro Scooby, troca de elogios, mas o PA estava triste e o Arthur mandava para ele lá boas vibrações, avisando ao amigo que vai voltar, tá? E o povo passou então a falar de ex-BBBs, enquanto o Arthur pedia para que eles falassem mais dele, porque o tempo estava acabando. Arthur usou o segundo card, que foi o da manutenção externa, para poder ouvir o que os brothers estavam falando dele. E aí, quando ele ativa esse card, os meninos não estavam falando dele, não. Muita gente reparou aí uma mudança de comportamento no DG e no Pedro Scooby, tá? Num determinado momento ali na sala, o DG ele conversou com a Jess e com a Natália a respeito, né, de como pode estar rolando a repercussão aqui fora. Ele fala da família dele, que essa é a maior preocupação dele. E a Natália aproveita para elogiar o DG, diz que acha ele uma pessoa incrível, que ele tem uma jornada muito bonita, que ela não vê que ele faça algo que as pessoas tenham ranço, que queiram tirar ele e tal. E ela fala que ficou pensando sobre a palavra ofensiva que ela disse pro DG, mandando ele tomar aquele lugar durante a treta do banho, durante a discussão que rolou no pós-festa da última festa, tá? E ela fala que foi uma coisa muito pesada, muito forte, que ela nunca deveria ter falado isso pro Douglas, ainda mais sabendo que é alguém que sempre esteve ao seu lado, que sempre lhe apoiou, e que ela ficou se sentindo muito mal com ela, gente. Então, DG,
claramente aí dando mais abertura para as comadres, né? Abertura novamente aí para as comadres, lembrando que ele sempre teve essa proximidade com as meninas, de certa forma. Com a Lina não, mas com a Jess e com a Natália, sim, principalmente com a Natália. E aí ela disse estar arrependida de ter falado do DG. Só que o que chama a atenção é o fato do Douglas ter dado abertura novamente, justamente quando o Arthur supostamente foi eliminado. O Pedro Scooby também se achegou a Lina e disse estar feliz, coisa que acabou até incomodando o Arthur, tá? Ele deixa a margem aí, o Scooby, para que os fãs do Arthur se irritem, concluindo que o Scooby não é parceiro do Arthur coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Será que o grupo vai rachar após retorno de Arthur, gente? Fique claro que sempre foi aí, o PA sempre foi o elo entre DG e Arthur e entre Scooby e Arthur. Tem gente achando que DG e Scooby nunca suportaram Arthur de fato e de verdade. Inclusive, rolou um VT dos intitulados Três Patetas ontem na edição, deixando claro que o Arthur só foi enxertado nesse grupo, né? Que ele não é parte desse grupo definitivamente. E aí... Ai, desculpa. Qual foi que eu te falei? Foi essa, né? Rolou, então, o VT dos Três Patetas, tá, gente? Onde fica claro aí, que eu falei pra vocês, que realmente os meninos são esse grupo aí fechado desde o princípio e que o Arthur só veio depois, tá? E lá no quarto secreto, o Arthur ficou incomodado e disse que não gostou do Scooby ter falado que ficou feliz. Pelo menos 2 vezes ele ouviu o Scooby falando isso. E falou que vai fazer diferente e que vai chegar e vai falar isso para Pedro Scooby. Eita! A Jessie parece que já descobriu aí. Ou pelo menos desconfia que seja um paredão falso. Ela que está se negando a acreditar nisso, né? A 12, desculpa. Ela está se negando a acreditar nisso, tá, gente? Essa coisa aí de ser paredão falso. Mas ela foi até a academia após manutenção externa e ela percebeu que o bonequinho do Arthur ainda estava lá na parede. E aí ela começa a gritar, gente, não é falso, olha aqui, o paredão não é falso, não acredito. E ela sai espalhando isso pro povo. E ela também disse que nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato. O Gustavo também questiona que não. E o Arthur diz lá da sala que agora teve. Que esse é o Big Brother diferente, né? E que quem decide é o Big Boss. E a Jessie ainda comenta que se for falso ela vai chorar e tal. Provavelmente vai ficar bem decepcionada. E o Arthur garantiu que quando voltar, vai voltar jogando ainda mais. Eita! O Arthur cortou a água do povo para poder ouvir mais coisas, né? Para poder ouvir mais conversas ali. E ele viu os meninos repercutindo a sua saída lá no quarto do líder. O DG e o Scooby ficaram um pouco mais à vontade para relembrar algumas atitudes do Arthur, que podem ter sido mal interpretadas, mas negaram que estivessem falando mal dele. Já o PA acha que a questão deles darem a prova para a Lina não foi isso que influenciou na saída do Arthur, né? O fato do Arthur ter ficado irritado com os meninos entregando a prova para a Lina. E o Scooby aproveitou então para relembrar a treta em que o Thiago defendeu o Arthur na sala enquanto eles zoavam ali com o Arthur e o Arthur fica quieto. O Scooby diz que o Arthur não se retratou com eles até hoje. Lá do quarto secreto, o Arthur rebate dizendo que se desculpou sim, no mesmo dia, inclusive. Coisa que realmente aconteceu, né? E o Scooby insistia em dizer que o Arthur não se retratou. Mas depois, Pedro Scooby, em um determinado momento ali, disse que realmente, quando se aproximou do Arthur, conseguiu ver que ele tem um ótimo coração, que ele teve uma grande evolução dentro do programa. E os meninos passam, então, a desejar tudo de bom pro Arthur aqui fora. Eita, gente. E aí, o Scooby foi tomar banho, começou a saga do banho, gente. Saga ali do banho, porque o Arthur tinha cortado a água para poder ouvir as conversas, né? Aí o Scooby vai para a piscina, vai para a hidromassagem, para tentar dormir um pouquinho mais asseado. Porém, sem sucesso, né? Ele ainda liga o chuveiro ali, mas não sai quase nada de água. E o PA ainda consegue um pouquinho de água para escovar os dentes e tal, mas acaba dando muito errado para eles. E o Arthur de lá fica com medo de que eles desconfiem de alguma coisa por conta da falta de água.
O Boninho, ele já determinou quando o Arthur vai voltar do do quarto secreto, paredão falso, tá? Fiquei confusa agora. São 36 horas que o Arthur vai passar lá no quarto secreto, tá, gente? Então ele deve voltar por volta do meio-dia na quinta-feira. Entre meio-dia e 1 da tarde, assim como aconteceu com a Carla Dias no BBB 21. E o Arthur já decidiu que hoje vai cortar água, vai acordar o povo de tarde e vai colocar todo mundo na xepa à noite. De manhã, o Arthur ainda fez um raio-x, um próprio raio-x ali, improvisou um raio-x, e ele falou com o público, agradecendo, né, obviamente, a oportunidade aí do presente, né, do paredão falso, de poder participar disso. E ele disse que quando voltar, não pretende revelar de cara onde ele estava e tudo que ele ouviu, para que os brothers fiquem curiosos e confusos, né, com os poderes que ele recebeu. E ele ainda afirma, o Arthur, que o seu retorno vai ser um momento de extravasar. Vai ser o seu momento de extravasar. Eita, o que será que ele vai fazer? Como será que vai ser esse retorno do Arthur? Perguntamos aqui no canal, teve gente sugerindo que pode ser vestido de coelho da Páscoa, né? Seria uma ótima sugestão aí para o Boninho. O que vocês acham, gente? Porque o Dami já tá um tanto quanto saturado, né? Eita, a trajeita, meu povo, fica ligado aqui para mais informações, para todas as atualizações do BBB 22, tá bom? E do Arthur lá no quarto secreto.